Buenas noches a todos, eu sou aluno Carlos Alberto de Polo de Quaraí. Bueno, em la classe, eu vou proponer 2 tempos de classe de 50 minutos, sendo assim, com o tema sobre o verbo gustar e sua importância em espanhol, na primeira e na segunda atividade, sendo uma classe para estudantes de último ano de la enseñanza média. Então, estes estão aptos a esta classe, porque já tinham esta classe em português sobre o verbo gustar e os pronombres personais, átonos e tônicos. Então, estes já tiveram esta classe de português. Claro, devido lá já estão terminando lá a escola, então sem dúvida já tinham esta classe de verbo gustar. Claro, falando com o professor de português em la escola também. Deixou abrir com ele para mirar essa dúvida se já tiveram esta classe em português, que é muito importante para melhor compreensão de los alunos. Então, para isso, configurei esta atividade, porque é um tema que busca mais participação estudantil, sendo um tema de muita importância em la vida social, caso tenham contato com uma pessoa da língua espanhola. Use a ferramenta PowerPoint dos vídeos da plataforma. Eu usei a ferramenta PowerPoint e dos vídeos usei a plataforma YouTube. Bueno, este tipo de materiais eram necessários porque, devido ao conhecimento dos estudantes, já podem entender através da ferramenta que utilizei, porque é muito utilizado hoje em dia pelos alunos, pelas pessoas, pelos jovens, então estão bem habilitados para poder compreender desta maneira a classe. Então, em la primeira classe de 50 minutos, trabalharei com 2 atividades. Em que a primeira terá uma pequena explicação em PowerPoint, onde explanarei o verbo gustar com exemplos em singular e plural, e sobre os pronombres personais átonos e tônicos. E durante esta classe, les pedirei que leiam o que está escrito em PowerPoint, e assim lo estimule a aprender a compreensão oral e de leitura. Essa atividade está trabalhando as destrezas ler e escutar, e também as expressivas, hablar. Então, é muito importante essa atividade que eles podem hablar de uma forma buena, porque todos estarão hablando, para que não tenha nenhum aluno, talvez, creio que de lado, não tímido. De alguma forma, todos poderão hablar o que está escrito em dibujo ou melhor em PowerPoint. Esse é o método comunicativo hablando com eixos e com a participação dos alunos, ocorrendo a possibilidade de que os estudantes se concentrem não só em la linguagem, sino também em processo de aprendizagem em si, com a introdução em la classe de PowerPoint. Em esta classe ocorre uma ênfase em aprender sobre o verbo gustar através da interação em idioma espanhol. A gramática terá o verbo gustar e similares. Creio que o verbo gustar, claro, terá mais atividade, pois é a atividade principal
de la classe, das duas, não? Essa atividade tem os seguintes objetivos: ensinar aos estudiantes sobre o verbo gustar em espanhol. A primeira parte terá um tempo de mais ou menos 25 minutos. Em la segunda atividade, de la classe 1, terá um exercício com o verbo gustar e o pronombre personal átonos e tônicos. Um tempo de mais ou menos 20 minutos, recordando que me programei para 2 classes. Então, sendo assim, lo corrigirei se caso não tenha tempo ao começo da outra classe. Então, a classe terá duas classes sobre o verbo gustar. E hablando da parte teórica e da parte prática de la classe 1, la parte teórica de la classe 1 terá coisas em português para melhor compreensão do aluno. Então, eu hablarei um exemplo, a introdução, verbo gustar e sua importância no dia a dia. Verbo gustar e sua importância no dia a dia. Eu falarei também em espanhol, para melhor compreensão dos alunos, que nem todos têm boa compreensão do espanhol, então terá partes em português e espanhol, sem dúvida nenhuma. Caso algum aluno queira saber ou falar em espanhol, poderá falar sim, sem problema nenhum. Aí, então, o verbo gustar é usado no espanhol quando necessário falar ou expressar gostos, sendo que nos próprios slides de PowerPoint tem partes que está em espanhol, que eu pedirei para que abram em espanhol. Eu abrirei primeiro para que melhor compreensão e pedirei para que os alunos todos abram. Exemplo. Vejamos alguns exemplos. Me gusta estar sola. Eu gosto de estar só. Me gustam as películas românticas. Eu gosto dos filmes românticos. Me gustam os animais. Eu gosto de animais. Agora pido que abrem comigo. Vejamos alguns exemplos. Vejamos alguns exemplos. Tem uma pequena correção. Aí pedirei para que eles abram. Vejamos alguns exemplos. Pedirei para que eles abrem. Agora repitam comigo. Vejamos alguns exemplos. É uma forma de poder também nessa parte poder praticar a compreensão auditiva e leitora também, para que compreendam de alguma forma. E assim, tendo a parte teórica, hablando de los pronombres também, además de apresentar solamente, hablarei com eles, explicarei e pedirei, se caso algum aluno tenha alguma dúvida, poderei interromper a classe sem problema algum. Hablarei sobre os pronombres, explicando os pronomes personais, singular, eu, me, comigo, plural, nós outros, o tônico, os átonos, e pedirei, por exemplo, abrem a primeira pessoa dos pronomes personais tônicos, no singular. Abrem agora comigo, eu, me, comigo, agora ustedes, abrem. Aí agora eu vou falar, agora vocês, abrem. Eu, me, comigo, muito bem. Creio que é assim que é a minha classe. E no final da parte teórica, eu passarei um vídeo de uma canção de uns hablantes. É uma canção bem curta, não muito comprida, não muito longa, de 3 minutos. Que habla como hablam as palavras gustar e dos gustos. Muito interessante para que entendam, compreendam como hablam as pessoas hispanohablantes, não? Mesmo sendo de uma canção, é bom e interessante e eles a classe fica bem interativa. Então, a parte teórica
e a hoja de atividade da primeira classe, que é em final da classe, é um exercício bem simples, bem sencillo, bem tranquilo, de pronombres personales átonos e tônicos e de verbo gustar, uma hoja, e também hablando, escrevendo sobre qual pronome foi usado, se foi tônico e átono, e do verbo gustar, se foi na forma singular ou plural, gusta e gustam, e dos pronomes personales, se foi usado, né? Nem para falar se qual, mas se foi usado átono ou tônico. É muito tranquilo, e já passei na própria classe os verbos átonos e tônicos. Se tiver que passar enquanto eles estão falando lá, haciendo lá atividade, passarei. Se eu mirar que eles estão tendo muitas dúvidas em esse exercício. Também recordando que esse exercício poderá passar em la classe 2. Então, se eu mostrarei para eles a parte teórica desta classe. Bueno, passando para la classe 2, tendrá um exercício com um vídeo ao final da classe, onde terão que escrever o que escutaram. Um vídeo de menos de 2 minutos, que passarei umas 2 vezes ou 3, com a esperança de que mais uma vez entendam o verbo gustar e como um hispanohablante habla o verbo gustar, sendo assim entendem o verbo gustar. Então, sobre esta hoja de atividade da segunda classe, terá 2 páginas, uma com exercício do verbo gustar, completando, se gustar em singular e plural, muito tranquilo. E em segundo exercício, marcando com X as frases, se estão com as traduções corretas. Também recordando que para facilitar a aprendizagem, eu coloquei as perguntas, às vezes, na forma de português, para que possam compreender até as respostas ao lado do espanhol, a forma português, para facilitar. E o último exercício da hoja 2, eu esperarei para que os alunos hacen de todos juntos, um vídeo muito tranquilo, para que também tenha interação entre eixos. Um vídeo de 1 minuto e 45, sendo por 2 vezes nos 15 minutos finais da classe, para completar uns 3, 4, 5, 7 questões. Sendo assim será a classe. E o tema, como abri, é sobre o verbo gustar e sua importância em espanhol, tanto na primeira e segunda atividade. Minha meta é, ao final desta atividade, o aluno deve ser capaz de entender o verbo gustar em espanhol, usando em singular e em plural, e sabendo que necessita usar os pronomes personales, átonos e tônicos, na primeira atividade, sendo que a tarefa principal é saber sobre o verbo gustar. E também a minha meta é entender o verbo gustar e como um hispanohablante habla em espanhol, usando o verbo gustar, usando a compressão auditiva e escrita em estas atividades, na segunda atividade. Os conteúdos em tanto
Em la primeira e segunda atividade tiene gramaticales, como verbo, com o verbo gustar, com a compreensão verbal mediante o uso do verbo, e uma pequena explicação com exercício de pronomes personales átonos e tônicos. Socioculturales, uma pequena entrevista sobre o que hacen dos cantantes argentinos e que les gustam em suas vidas e suas formas de vida socialmente. Eles abrem também para recordar que hablam de como que vão a Uruguai, ao Brasil. Então é muito interessante para os alunos compreender que eixos e não que a interação que no mundo que nós outros vivemos, não? Que assim como eixos, também nós outros podemos em outros países, então também poder ver como são as pessoas, a vida social também, através do contato com as outras pessoas. Por exemplo, esse sociocultural, essa sociocultural, esses dois entrevistados. Comunicativos habla sobre os gostos e preferências usando o verbo gustar em espanhol. O lérgicos não é específico, creio que do verbo gustar, creio que não tem uma coisa muito específica de lérgicos. Habla das coisas que gustam as pessoas. Gosta de passear, gosta de nadar. Então, uma coisa não tem coisa muito específica. Linguística é a formação em singular, plural e verbal, utilizando o verbo gustar e pronome personal átono e tônico. Os recursos materiais é o PowerPoint, com uma canção e uma hoja, na primeira atividade, e uma hoja com uma entrevista em vídeo, na segunda atividade. Usando lá o sítio, usando a plataforma do YouTube, que em vídeo, que passarei na classe. Os recursos materiais é o PowerPoint, Data Show e as hojas. E as destrezas, na primeira atividade, na primeira classe, ocorre a compreensão oral e auditiva, porque pedirei que abrem ou leem todos o que está escrito em PowerPoint e depois passarei um vídeo com a canção para que escutem em espanhol uma canção que habla de gustos. E ao final desta classe ocorre a compreensão escrita e lectora, com exercícios sobre os verbos e com pronome personal átonos e tônicos. Então, vocês terão bastante compreensão para escrevendo a parte auditiva, leitora, muito interessante. E na segunda atividade, ocorre a compreensão escrita leitora, a parte com exercício, e também na compreensão oral e auditiva, porque terá um vídeo de uma entrevista onde terão que escrever o que escutaram. E as referências é do sítio da plataforma Moodle, que eu usei, que é da didática do ensino do espanhol, módulos 3, 4 e 5, disponível em Moodle, e da canção da plataforma YouTube, com a canção, deixa eu mirar para melhor compreensão. A canção é do grupo que está no documento referência de uns cantantes hispanohablantes e de uma entrevista com 2 cantantes argentinos na plataforma YouTube, Os Pericos. Creio que é isso. Buenas noites, saludos a todos e é solo.